ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje, dia 5 de julho, nós vamos fazer memória a Santo Antônio Maria Zaccaria. Santo Antônio Maria Zaccaria, santo italiano do século XVI, início do século XVI. Nasceu em 1502 na cidade de Cremona. Seu pai era de uma família rica e muito influente e a sua mãe era uma mulher muito piedosa. Mas ele não chegou a conhecer seu pai, né? Seu pai morreu poucos meses depois que ele nasceu e sua mãe, com apenas 18 anos, ficou viúva com um filho para criar. E aí ela se recusa, né, a ter um novo casamento e vai dedicar sua vida à educação e ao cuidado dos seus filhos e do seu filho. Então, ele tinha, né, um amor profundo pela sua mãe que sempre se dedicou a ele. Conta-se, né, que um dia muito frio no inverno, ele voltou da escola sem um manto e quando a sua mãe perguntou, ele disse: "Mamãe, eu coloquei nos ombros de um menino que estava com mais frio do que eu." Então, essa piedade da sua mãe vai passando para ele de uma forma muito natural. Então, desde sempre, esse cuidado e esse amor pelos pobres. E aí, aos 15 anos, ele parte para a cidade de Pávia para se estudar filosofia e depois entra para o curso de medicina. Então, terminando depois o curso de medicina, ele volta como médico para a cidade de Cremona. E lá ele começa a trabalhar como médico, aliviando a dor daqueles que sofriam, curando, confortando, mas não tratava apenas os males do corpo, né? Ele tratava de tudo, né? Todo ser. Ele não queria só ver a doença, mas também todo o ser como um todo, afastando aqueles que estavam no pecado, dando conselhos, conduzindo-os para Cristo e a sua igreja. E ele dizia, né, que escutava muito aquela frase de São Paulo: a caridade nunca há de acabar. As profecias passarão, as línguas cessarão, a ciência será abolida. Mas a caridade, e era essa caridade que ele vivia. E aí ele vai sentir que a medicina, por mais que ele conseguisse ir ao encontro do outro, tocar no outro, ele não chegava aonde queria. Ele queria ser médico das almas. Então ele volta aos estudos, né? E apesar de se considerar indigno de ser o sacerdote, vai pedindo a Deus que mostrasse para ele qual é o caminho e vai começar o seu apostolado na igreja de São Vidal, vizinha da sua casa. E ali ele vai reunindo as crianças, ricas, pobres, todas as crianças que ele encontrava, chamando: venham filhinhos, venham filhinhos. E ali faziam leituras, conferências sobre a igreja, homilia, e fazendo cadernos, ensinando os princípios, vai catequizando e evangelizando. E daqui a pouco os jovens também começam, as mães, as irmãs, os parentes, começam a falar dele, o anjo de Deus. E aí naquele pequeno ambiente, cada vez com mais pessoas, ele começa a ver que era pequeno muito, ele começa a ir também ao encontro. Crucifixo na mão, e é uma dignidade, né, um desassombro, e lá ia ele, aonde fosse necessário para pregar e falar de Jesus. E aí, depois disso tudo, ele vai aceitar se tornar sacerdote mesmo, né, se considerando indigno, né, e depois ele vai considerar-se, mesmo dessas dificuldades, ele vai ser ordenado sacerdote em 1528, com a idade de 26 anos. Na sua primeira missa, na hora da consagração, uma grande luz transfigura o altar, como se fosse um Monte Tabor. E segundo uma grande tradição, ele foi cercado por anjos e até que estavam ao lado dele naquele momento.
Então, depois ele vai para Milão e vai ser recebido lá com muita simpatia pelo bispo, vão se encontrar com outras pessoas, né, vindos de famílias ilustres, pessoas que também tinham essa visão de caridade, de amor. E aí vai vir a grande peste, né, de 1524, que vai transformar Milão numa cidade cheia de mortos, né, pessoas moribundos, cadáveres. Foi uma grande peste. E ali eles começam a formar uma sociedade de sacerdotes para a reforma do clero e do povo. E depois ele vai fundar, junto com esses amigos, a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, conhecidos como os Barnabitas, pelos fatos deles se reunirem na igreja de São Barnabé. Então, aí entra uma segunda fase da vida, né, de Santo Antônio Maria Zaccaria, o fundador dessa ordem. Então, ele vai dedicar-se totalmente a essa nova missão, com jejuns, penitência, adoração, e vai levando a palavra de Jesus a todos os lugares. Então, com 36 anos de idade, ele fica acamado, se agrava, e sua mãe chega para visitá-lo, né? E quando chega, vendo que ela chorava, ele diz: "Ah, mãezinha, deixai de chorar. Breve gozareis comigo daquela glória eterna que desde já espero estar." E aí ele, né, já prevendo a sua morte, né, vai morrer verdadeiramente no dia 5 de julho de 1539, aos 36 anos de idade. E a gente não pode deixar de lembrar uma frase dele, né, um pensamento dele que é muito oportuno. Ele diz: "Por que não chegas ao sótão?" Né? "Porque não sobes a escada." Era a resposta. Então você não vai chegar nunca a lugar nenhum se você não começar a caminhar. Para você subir, para você chegar no sótão, você tem que subir a escada. E aí ele continua: "O homem que pretende chegar a Deus deve fazê-lo grau por grau, degrau por degrau. Primeiro, o segundo, o terceiro, sucessivamente." É um caminho para a vida toda. Então que Santo Antônio Maria Zaccaria venha nos ensinar essa paciência de subir degrau por degrau ao encontro de Jesus. Que a nossa vida seja sempre esse caminhar constante rumo ao céu. Então, já chegou ao sótão? Não? Por quê? Porque não começou a subir a escada. Então, nós possamos subir a cada dia as escadas da nossa vida rumo ao céu. E que Santo Antônio Maria Zaccaria interceda por nós neste caminho. Os santos ou nada.